Agora, para encerrar aqui, ô Thiago, dizer o seguinte: não teve pergunta dos repórteres daqui? Saber, chilenos. A ficha deles não caiu ainda. Porque onde a gente andou na cidade, dessas 36 horas que nós estamos aqui, Mineiro, Hulk não veio, não, mas vai ganhar porque que está malo. Então os caras estão, a ficha não caiu ainda. Eu falava antes da entrevista do Cuca para dizer o seguinte, eu falei na transmissão, vir muito longe, eu tô falando tô falando o time, tô falando a estrutura, pra você vir jogar diante de um time fraco, lanterna do grupo, e perder, veio perder muito longe. É uma estrutura fabulosa que tem o Atlético, né? Outro dia coincidiu da gente estar no mesmo hotel do staff do Atlético, Thiago Reis, mas muita gente, e aqui não é uma crítica a isso não, eu acho que todo profissional tem que ter o seu espaço, tem que trabalhar, não estamos aqui à toa, é o exato oposto disso, é que os caras têm todas as condições, todas as modomias, os hotéis são os melhores, o voo fretado, eu não sei quantos times fazem isso no Brasil, mas imagino que sejam poucos, porque é caro, né? Então não pode não jogar, não mostrar o futebol e não dar uma balançada, porque realmente o que o Cuca falou, e nós não estamos falando nada diferente, falamos antes dele inclusive, que hoje foi um vexame. Eu tô vendo os jogadores aqui que não entraram em campo fazendo aquela corridinha marota aqui depois do jogo. Eu tô pensando uma coisa aqui, viu, Ale? Tá o Igor Rabelo ali, ele é bem grandalhão. Será que não dá pra colocar de centroavante? Não, porque cruza a bola na área. O Rony só tenta fazer gol de bicicleta, às vezes põe o Igor Rabelo lá, dá certo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Mário. Boa noite. Ô, Ale, eu falei aqui agora, Thiago, cara, o Rony, fica com esse negócio da bicicleta. Ô, Cláudio, fala com o Rony aí, faz o arroz e feijão, filho. Ele já tentou. Hoje acho que foram 2 vezes que tentou a bicicleta. Ele gosta da bicicleta, mas tem hora que tem que jogar mais simples. Mas pra gostar tem que aprender a andar, né, Cláudio? Pra gostar, bola senão na que é tombo. área do Galo, cruzamento no ataque é desperdício. O Atlético não aproveitou uma. Vai, Cláudio. São 2.700 quilômetros aqui de Belo Horizonte. O Atlético só nesses 5 jogos fora de casa, ele percorreu aí o que um time europeu percorre a temporada inteira. Então, Cláudio, na boa. Desculpa, não, tô falando. Não, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Isso não pode ser desculpa, não. Desculpa te cortar, sabe? Não dá, não. Essa daí não cola, não. Perder pro Iquique, o jogo podia ser em Marte. O Atlético podia estar jogando em Marte contra o Iquique, não é desculpa a distância, não. Sabe? Olha, Cláudio, até me perdoe que você é um cara muito educado, eu fico nervoso e às vezes... Mas eu acho que ele concorda com você. Eu tô concordando com o Cássio. Longe aqui pro time perder um jogo desse. Sabe? Não. Então tá, é verdade, tem razão. Sabe, olha, sabe porque senão vem a diretoria, mas vocês têm que entender, o jogador tá cansado, fizemos tantos jogos fora, Não é desculpa, cara, pro nível de apresentação do Atlético. Não me venham com esse papo de que o Atlético foi pra longe, que o Atlético tá muito tempo fora de casa, que os caras não vêem a família. Não, poderia ser, alguém machucou, ok, meu Deus, que desgaste. Mas pra fazer o que fez o Atlético hoje, ou o que não fez o Atlético, não me venha com a desculpa esfarrapada dessa diretoria do Atlético. Não me venha, isso é churumela. Isso aí não é desculpa, não. Que bom, Ale, que o Cuca teve personalidade. Falou qualquer adjetivo hoje é pouco. Cláudio perguntou, né? Porque eu falei de vexame, Cláudio, estão dizendo aí que é vexame. O Cuca falou, concordou. Qualquer adjetivo é pouco. Que baita vexame. Não vem falar, cansaço, é viagem não, hein? Porque se for o time alternativo, a maioria ali tá tanque cheio, Ale. Porque se você vai jogar contra o Fortaleza, lá fora, né? Vai jogar contra o River Plate, pela Libertadores. Depois você volta, joga contra o Palmeiras no Allianz Parque, contra o Flamengo no Maracanã, sabe? Contra o Boca Juniors, né? Aí tudo bem, mas você jogou contra o Caracas, contra o Mirassol, contra o Maringá, e aí o Juventude que conseguiu o resultado positivo, e agora contra esse Iquique, que é o mais fraco de todos esses, né? Então é difícil. Eu acho que você tem que responsabilizar todo mundo. Você tem razão, o Cuca tem a sua parcela, sim. Os jogadores têm a sua parcela, e eu tô falando de todos os jogadores, inclusive esses que têm uma minutagem menor, que tinham que estar, graças a Deus,
que estão jogando num clube como o Atlético. Vou pegar aí o Ramos, tá bom? Vou pegar o Ramos, o baixinho de 38 anos, com a barriga, parece um B minúsculo. Se ele chega lá se ele chega no CT lá do Atlético, fala pro Vitor, vim fazer um teste, falou assim, meu amigo, o time aqui de Master, que tem aqui o Mancini, tem o Não, que isso, o Mancini tá fininho voando, Dedê, magrinho. Entendeu? Tá Só sinto muito. Euler, filho do vento, tudo fininho. No time de Master. Não dá. Não dá. Não. E nós estamos falando do cara que é o melhor do time deles. Esse cara não serviria pra entrar no elenco do Atlético. Então esses caras que estão na reserva aí, tem que tomar vergonha na cara também. E a diretoria, pra mim, o número, você fala assim, Ale, mas qual que é o primeiro? Primeiro pra mim é a diretoria. Porque o Cuca, ele vem falando do elenco, ele vem falando, mas não é de hoje, ele vem falando lá dos Estados Unidos. Olha, tá difícil. Mas você sabe que, Ale, eu quero que a gente pontue e você tem razão quanto à diretoria. Sabe, quando você tira o Otávio do time, que era titular absoluto, não é? Você não repõe. Exatamente. É um ponto. Pra tentar forçar o Fausto Vera. Agora, ou mentiram para o Cuca, ou ele sabia da realidade. Porque também, falou, Cuca, o que nós temos é isso, tá? Nós vamos aqui contratar 1 ou 2 aí pra te atender, mas, dificuldade financeira. O Cuca queria o Mina, trouxeram o Vitor Hugo. Que ele indicou. Não, tudo bem, mas os caras, o primeiro que ele falou foi o Mina. Tá bom, eu posso querer a Angelina Jolie, filho, mas é o que eu tenho, aliás, um beijo pra ela, é a minha Angelina Jolie, maravilhosa. Mas eu queria, né? Eu queria a Paola Oliveira, mas não dá. Sim. Então você trabalha com a realidade. Tá bom. E ninguém mentiu pra mim, não. Quando eu tava entrando na igreja, ninguém falou, vai aqui que vai ter a Angelina Jolie na frente. Não. Eu quero saber a verdade. Cuca, te falaram a verdade. Porque também, senão você fica jogando contra. Eu queria tanto, com esse elenco, falta jogador. Te prometeram algo e não cumpriram? Ou te falaram que era isso aí e agora você tá roendo a corda? Porque o que eu tenho dito aqui há algum tempo, por exemplo... E não tô defendendo a diretoria, não, tá, Lê? Não. Porque eu acho que eles têm muita culpa, como já citei. Pra citar um exemplo, que é o do Otávio. Pra mim, as 3 pontas têm culpa. Tem que ser responsabilizado. Mas, falando do Cuca, outro dia ele colocou na zaga o Vitor Hugo e o Rômulo, não foi? E colocou o Júnior Alonso na esquerda. Porra, mas o Cuca é uma anta, porque colocou o Júnior Alonso na esquerda, não sei o que. Tá bom, então tá bom. Então, porque não pode jogar o Rômulo e o Vitor Hugo, que são os zagueiros que ele tem lá. Tem o Rabelo também, que também o pessoal não... Aí eu falei, tá bom, então vou botar o Júnior Alonso na zaga, que também não tá jogando nada, né? Vou colocar ele na zaga, que eu acho correto. Vou colocar o Caio Paulista na lateral esquerda. Dá pra colocar o Caio Paulista? Não, Caio, nada contra, hein? Nada contra, sujeito parece legal e tal. Mas pelo amor de lateral não dá. Aí tá bom, aí falei, então, já não dá pra ser Vitor Hugo e o Rômulo na zaga, tem que botar o Júnior Alonso na zaga, não dá pra botar o Caio Paulista na lateral. Vou colocar o Rubens na lateral, né? Vou colocar o Rubens na... Tá bom. Só que aí eu tenho que colocar o Fausto Vera e o Igor Gomes no meio. Dá pra colocar o Fausto Vera no meio? Dá pra colocar o Igor Gomes? Não dá pra colocar também. Aí você pega o Rubens e volta de novo pro meio. Mas daí é o Caio Paulista na lateral. Você entendeu o que eu tô falando? É um cobertor curto. Eu falei aqui, o Cuca tem responsabilidade, claro que tem. Os jogadores têm que jogar mais, mesmo esses que eu falei. E a direção tem que dar um caminho pro cara, meu. Porque senão você vai sempre criticar. Hoje foi o Caio na lateral, quando foi o Júnior Alonso na lateral, criticaram o meio. Aí vai o Rubinho na lateral, o Rubens na lateral, aí é o Fausto Vera que vai pro meio. Não é um trabalho simples, mas não justifica esses resultados. Olha, o grupo do Atlético, eu falei do Cruzeiro outro dia, eu falo do Atlético, o grupo medíocre. Talvez os dois mais fracos, né? Não, medíocre. O grupo do Atlético, vou falar do Atlético, estava no jogo do Atlético, já falamos muito do Cruzeiro. O grupo do Atlético com todo respeito, sabe? Cienciano do Peru, caraca, o Caracas vai abrir, se ganhar hoje, 3 pontos à frente do Atlético. Loucura. Sabe, é um time semi-amador. Podia ser o sub-20 do Atlético, tinha que ir lá e fazer algo melhor. Aliás, o sub-20 já fez aquele papelão também, Campeonato Mineiro. Quer dizer... O Ale, tá difícil, viu, cara? Não, a gente já fez essa estafeta aqui, comparando os grupos. E ali, sempre tem um grupo que tem 1,5, 2, sabe? Que você fala assim, esse aí a gente já ouviu falar e tal, já fez uma fumacinha na Libertadores. Thiago, a gente não pode perder de vista que nós estamos falando do atual vice-campeão da Libertadores. O atual vice-campeão da Libertadores. O atual vice-campeão da Copa do Brasil. Mas como que a gente tá falando das Copas Sul-Americanas, é a mesma coisa que você pegar o Atlético é atualmente o 2º melhor time do continente. É isso. Até chegar ao final de 2025 e termos outros
melhores, né? Com os números. Mas em campo não se reflete isso. A gente tá embriagado essa semana aí com a Liga dos Campeões. Que susto. Não, com a Liga dos Campeões. Por enquanto, amanhã eu vou ficar isso embriagado. É brincadeira. O cara que assistiu Inter de Milão e Barcelona terça-feira, e eu assisti, e assiste Atlético e Kiki hoje, pelo amor, é outro esporte. É o que eu falei, nós estamos em Marte. Mas aí, em Marte jogando bola. Aí você pega, por exemplo, esse ano aqui a final Inter e Paris Saint-Germain, e você pega um dos dois que vai disputar a Liga Europa. É o Atlético, que é o vice-campeão da Libertadores, está jogando a Sul-Americana. Era pra ele jogar com o time reserva, vendado, só com o pé ruim, e ganhar de todo mundo. E tem uma coisa que eu não sei o que é pior, sinceramente. Vou falar uma coisa aqui que eu não concordo. E não ganhou de ninguém fora, né? Também. Ganhou só do Iquique em BH. Exatamente. Os jogos fora, perdeu hoje aqui, empatou com Caracas e com Cienciano. E aí o que acontece? Se você classifica em segundo, você tem mais 2 jogos pra fazer, 2 jogos a mais, né, Claudião, do que você classificar em primeiro. E aí nós estamos... playoff. Entendeu? E pode vir um time forte da Libertadores. Exatamente. Né? É muito... Até com o Flamengo aí. É muito difícil que venha um time mais fraco do que esses Iquique, Caracas e Ciência. Não vai vir. Não tem. Não tem. Mais fraco que isso aí não tem, não. Tem. E 2 jogos a mais pra um time que a gente tá falando aqui de um elenco curto, cobertor pequeno, que tem que se preocupar muito com a Copa do Brasil, com o Campeonato Brasileiro, e aí tem que reservar mais 2 datas, de repente pega uma viagem pra longe, sabe? Então é realmente muito, 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 muito ruim. E assim, a gente já falou aqui com todo. Quando a gente começa falando com todo respeito, é que vai vir porrada. Mas esse aqui que é o último colocado do Campeonato do Chile. Aí eu tava ouvindo lá as informações do Chiquete Estudo, coisa. Não, chegou o Fernando Dias, o treinador. Sim. O treinador era não é Diniz, não é Dias, né? Dias. E o Diniz vai pro Vasco. Pro Vasco, pra quem não sabe. Aí, o Vasco já tá ruim, acertou com o Fernando Diniz. Pô, mas então chegou o Fernando Dias, agora vai, né? O que ele fazia? Ele era treinador do Coquimbo Unido. O Fernando Dias, ele era o treinador. Aí ele foi promovido. Do Coquimbo. Então o cara que o Cuca foi enfrentar, ele era o estrategista do Coquimbo. Poxa, não dá. Com todo respeito, não dá. Eu sei que a gente tem que entender o futebol profissional, mas é pra chegar pra esses caras que jogaram hoje e falar assim, meu amigo, olha a vergonha que vocês estão, sabe? Olha onde vocês botaram o nome do Atlético, cara. Veio passar a vergonha longe, né? É, exatamente, pô, o torcedor... Pô, e o torcedor tá esperando uma resposta hoje, porque poderia ser uma semana de comemoração, de zoação, né? Mas não, fizeram isso aí.